E aí, galera do segundo, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. A gente vai começar a fazer, quer dizer, eu vou começar a enviar para vocês alguns vídeos, tá? Porque vocês me fazem muitas perguntas sobre as atividades que eu envio, e eu acredito que enviando um vídeo vai ficar mais fácil de vocês conseguirem fazer as atividades, né? Os roteiros semanais. Bom, o primeiro roteiro que a gente teve de sociologia, que foi lá dia 23 de março, eu enviei errado. Por que eu enviei errado? Eu coloquei nos grupos do WhatsApp, eu coloquei a atividade do terceiro ano e no Drive da escola está a atividade do segundo ano, que seria a atividade correta. Porém, a atividade do segundo ano era para assistir um filme chamado Olhos Azuis. E pelo que eu percebi, muita gente não conseguiu fazer. Então preste atenção, eu vou falar um pouquinho aqui sobre Olhos Azuis. Mas caso você não conseguiu assistir esse vídeo, use o roteiro do terceiro ano, que é para assistir o terminal. Não tem problema, porque no final das contas, o texto é praticamente o mesmo, a ideia principal do filme é praticamente a mesma, então fiquem tranquilos, tá? Então vamos lá. A atividade do segundo ano proposta era: assista ao filme Olhos Azuis e escreva um artigo de opinião sobre o filme. O filme Olhos Azuis, ele é um filme brasileiro, mas você vai ver que ele vai estar meio que em inglês, né? Quase todo mundo falando em inglês. Por quê? Vou falar aqui um pouquinho da sinopse do filme para vocês. No dia de se aposentar, o agente de aeroporto, Marshall, decide humilhar imigrantes latinos que tentam entrar em Nova York, que, segundo ele, tem inveja dos olhos azuis dos norte-americanos. Dentre os imigrantes estão um grupo de hondurenhos, né, galera de Honduras, que se dizem praticantes de artes marciais, um casal de escritores argentinos, uma dançarina cubana, Calypso, e o professor brasileiro, Nonato. As entrevistas vão ficando tensas até que a do brasileiro acaba em tragédia. Então, o início do filme se passa nessa região, né, aduaneira, né, no aeroporto, e lá no aeroporto acaba, né, por preconceito, e aí a gente está falando de imigração, de preconceitos, né, são os temas que a gente está trabalhando em sociologia, então por preconceito ele acaba fazendo interrogatórios mais pesados, né, mais densos com essas pessoas, e quando chega na vez de Nonato, um brasileiro, acaba em tragédia. Enfim, ele se aposenta, né? E os anos se passam. Então, anos depois, Marshall vai ao Brasil e chega à cidade de Recife, aonde conhece a prostituta Bia, que aceita guiá-lo até Petrolina, né? Que é no interior de Recife, de Recife, não, no interior de Pernambuco, desculpa, que é a cidade em que mora Luzia, a filha criança de Nonato. E aí ele conhece a família de Nonato, enfim, e aí ele tem contato com essa cultura brasileira, com essa cultura pernambucana, nordestina, né, que a gente fala um pouco sobre cultura também nas últimas aulas presenciais que a gente teve. E aí ele repensa várias coisas, inclusive questões do preconceito. Infelizmente, esse filme está sendo bem complicado de ser encontrado. É uma pena, porque é um filme maravilhoso, é um filme que eu gostaria muito que vocês assistissem. E eu espero que a gente consiga, né? Eu vou tentar também, eu já prometi para alguns alunos que eu vou tentar ver se eu consigo baixar esse filme para encaminhar para vocês. Mas tudo bem, não conseguimos assistir. Vamos fazer a atividade do terceiro ano, que é para assistir o terminal e falar de processo de anistia. No roteiro do segundo ano, que se vocês vão olhar lá no Drive, né, que é o roteiro 1 do segundo ano, além de assistir Olhos Azuis, tem uma segunda questão que é: escolha um país como referência e pesquise quais as medidas que o governo desse país toma para conter fluxos migratórios. Então, automaticamente, se você não for fazer os Olhos Azuis, você também não vai falar sobre fluxo migratório. Você vai para a atividade de anistia. Tudo bem, tá tudo certo, mas mais para frente a gente vai pensar um pouquinho nessa questão de fluxos migratórios. A gente sabe, por exemplo, que há regiões fronteiriças entre um país e o outro, né? Existem muros, existem cercas, mesmo assim pessoas conseguem entrar, por exemplo, a gente está falando dos Estados México e Estados Unidos. A gente tem que pensar também, por exemplo, assim, na quantidade de pessoas da Síria que foram para a Grécia, e a Grécia recebeu,
Mas os países normalmente têm medidas para conter fluxos migratórios, porque vocês sabem que além do preconceito, a gente já falou muito isso em sala, né, presencialmente, mas os países têm algumas medidas que eles têm que tomar para que ele assegure, né, a vida, a saúde, a segurança dos seus cidadãos e também dos imigrantes. Então é isso. Eu acho que esse roteiro vai ficar por aqui. Quem não conseguir fazer esse roteiro, tudo bem, faça do terceiro ano, que as discussões é a mesma. Muito obrigada. Beijos, até mais.